Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar aos amados e amadas com a paz do Senhor Jesus. Convido para que estejam fazendo a abertura das vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 13, 14, 15 e 16. Leiamos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus, né? Quero te convidar a estar fechando vossos olhos. Vamos levantar uma oração em gratidão à palavra que é lida. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos, Senhor, porque o legado da Tua palavra para cada um de nós é motivo de regozijo, de alegria, porque a Tua graça superabundou em nossas vidas. Por isso, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que nesta breve mensagem, nesta noite ou dia, dependendo do horário em que estarão ouvindo, que o Senhor possa ser pleno na vida e no coração de cada um, dando entendimento, suprindo todas as necessidades, salvando e renovando aqueles que enfraqueceram na fé, e que o Teu nome seja grandemente glorificado e exaltado. Somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e tudo mudou. Assim nós oramos, agradecendo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, a nossa mensagem nós vamos estar titularizando como o ensino de Jesus. E assim nós vamos empreender um mergulho no examinar das Escrituras por força do ensino do Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, onde nós estaremos examinando Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, de uma forma resumida, mas com não menos profundidade. E assim nós iniciamos falando a respeito de que o Senhor Jesus, ele vendo a multidão, ele sobe ali ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E amados, e abrindo a boca, o Senhor Jesus, ele ensinava do versículo 3 do mesmo capítulo 5 até o versículo 11, o Senhor Jesus ele vai falar a respeito das bem-aventuranças, mostrando que as dificuldades que nós, como cristãos,
venhamos a passar, e isto em várias situações de lutas, de provações, de aflições, em todas elas nós seremos abençoados. Ele inicia falando a respeito dos pobres de espírito, e que fala da humildade, fala da falta do orgulho, e desses é o reino de Deus. Sabendo que o orgulho é aquilo que leva o homem à perdição. E o Senhor Jesus começa a dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Falando do arrependimento, da velha vida, né? A bem-aventurança aos mansos, porque eles herdarão a terra, um novo nascimento, um novo espírito é recriado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, o apetite espiritual. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, fala da pureza, né? Que a palavra limpa o coração do homem. E é dessa forma que eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os injuriados e perseguidos, e que sofreram da mentira, do mal, não é da injúria, né? Por causa de Cristo. E o Senhor Jesus, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fala da luta, da dificuldade, mas o Senhor nos chama a perseverar, porque há verdadeiramente um prêmio na eternidade para todos aqueles que vencem essas dificuldades. E, meus amados, o Senhor traz uma característica sobre ser discípulo, seguidor do Senhor Jesus, falando que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, o Senhor diz: o sal, se ele for insípido, como ele vai salgar? Então, ele não presta para mais nada, a não ser para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas o Senhor diz que nós temos dentro de nós o poder de conservar a vida, o pacto purificador, o salário da obediência, que é a vida eterna. E a seguir, ele diz: mas vós sois a luz do mundo. Olha, dizendo, nós não ficaremos escondidos, porque nós somos uma cidade edificada no monte. E aí, quando a candeia é acesa e se coloca debaixo do alqueire, de uma medida, de uma vasilha, aí no velador nós damos luz a todos que estão na casa, pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de agir, a nossa forma. E aí o Senhor diz assim: e assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens. Olha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, salvação é dom de Deus, é um favor
imerecido. Ninguém é salvo por boas obras, mas as boas obras expressam a vida do salvo. E isto glorifica ao nosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele vai dizer ali que ele não veio abrogar a lei ou os profetas, mas se cumprir. Abrogar é uma expressão que significa anular, abolir, caçar. E, meus amados, é muito importante, porque o Senhor diz que, em verdade, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio o Senhor me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, veja bem, qualquer, pois que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a nossa justiça, ela tem que exceder a justiça ali dos escribas e dos fariseus. Porque o Senhor diz que estes de modo algum entrarão no reino dos céus. Meus amados, e o Senhor, ele traz um ensino dizendo, olha, nós não podemos nos encolerizar contra o nosso irmão, porque senão nós seremos réu de juízo. E ele dá o ensinamento, vocês serão conhecidos pelo amor que há de haver entre vós. Então, veja bem, e é tão importante isso que o Senhor diz, quando você for levar a sua oferta ao altar, lembra de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta no altar, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha como é que é sério, né? Então nós estamos empreendendo uma viagem por esse ensino maravilhoso do Senhor. E ele ainda diz mais, concilia-se depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o homem fora do pecado, da orientação, né? Então, veja bem, e o Senhor continua falando, olha, não cometerás adultério. E esse adultério, até mesmo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho se te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Aqui fala da importância de nós desviarmos os nossos olhos para aquilo que possa vir contra a nossa vida espiritual e material. E o Senhor vai falar sobre a mão direita, se escandalizar, entendeu? Vai falar sobre o divórcio. E ele diz, qualquer, porém, que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Então, continuando o ensino, e vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Porém, ao ensino, seja o vosso falar
sim, sim, não, não, porque tudo que passa disso é de procedência maligna. E o Senhor diz, olha, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater na face direita, oferece também a outra. Olha, ao que pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Porque ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. É forte isso, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Forte, maravilhoso, este ensino, ele vai totalmente contrário à mentalidade humana. Como amar os nossos inimigos, bendizer aquele que nos maldiz, fazer bem àqueles que nos odeiam, orai por todos aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Mas isso, amados, é para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus, ele disse assim, mas se você saudar unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Os publicanos também fazem assim. Mas vós, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Jesus, né? Então, o Senhor, ele vai prosseguir nesse sermão, nesse ensino, falando a respeito de esmola, de oração e de jejum. Então, na esmola, ele disse assim, olha, guardai de vos fazer a vossa esmola pública, para seres vistos por todos. Aliás, esses não terão nenhum galardão do vosso Pai que está nos céus. Porque quando deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, não fica anunciando isso. Simplesmente faça o bem a quem necessita, porque assim o fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados por quem? Pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas aí vem o ensino. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então aqui, a seguir, nós temos a questão da oração. E o Senhor Jesus disse assim, quando orares, olha, pressupõe que isto deve ser um cotidiano, a oração. Ele disse assim, não sejam como os hipócritas, que eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas quando orares, entra na intimidade, ora a teu Pai que está oculto, teu Pai que vê tudo que está oculto te recompensará. E aí ele diz, olha, não useis de vãs repetições. E aí ele vai ensinar a postura do Pai Nosso, mas não como repetição, mas como um sentimento. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vai falar sobre o jejum, mostra ali no capítulo 6, versículo 16, a questão do jejum, como proceder, não é? E logo a seguir, em 6,19 seguinte, o Senhor Jesus vai ensinar a respeito
do tesouro no céu, do olho puro, dos dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida. E ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunta no céu, porque lá os ladrões não minam, nem roubam, e nem a ferrugem consome. E aí o Senhor diz assim: por que isso? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seu tesouro está no céu, o seu coração está no céu, está em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A respeito da candeia do corpo, que são os olhos, o Senhor Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, se você filtra aquilo que é bom, todo o teu corpo terá luz. Mas porém, se eles forem maus, ou seja, capta coisas mundanas, pecaminosas, então o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, essas trevas serão grandes. E logo a seguir, o ensino avança a respeito de servir. Servir a dois senhores. Diz assim: não, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e ele vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, é o inimigo. E aí o Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? As pessoas, elas têm prioridade sobre coisas, mas o ensino do Senhor aqui, ele mostra o exemplo. E as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. E quanto ao vestuário, o Senhor traz o exemplo do lírio do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Deus cuidando da natureza, né? Então, o Senhor diz assim: assim como o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha, a fé é que agrada a Deus. E o Senhor Jesus disse assim: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas aí vem o ensinamento áureo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque vocês não devem se inquietar pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E o Senhor Jesus, ele continua aqui falando a respeito: olha, não julgueis para que não sereis julgados. Aqui ele não está dizendo que nós não podemos julgar, porque na palavra não há conflito. Em João, capítulo 7, versículo 24, a palavra diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém? Glória a Jesus, né? Mas o Senhor, ele traz o ensino de que nós primeiro temos que
olhar para dentro de nós, fazermos um exame de como nós estamos, a fim de que, primeiro, nós nos corrijamos para depois lançarmos a correção no semelhante. Isso é importante. E vem o ensino sobre a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele traz os ensinos básicos aqui. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, ele lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens ao que lhe pediram. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Lei da reciprocidade, mas não da forma natural. Nós fazemos, independente se vamos receber ou não. E a seguir, o Senhor Jesus, ele fala sobre os dois caminhos. A porta larga, que leva à perdição, e o caminho estreito e apertado, que leva à vida e que poucos encontram. E alerta, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque, olha o ensino, por seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, o Senhor Jesus, ele fala, olha, quem vai entrar no reino do céu? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E o Senhor diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui o falso pregador, o falso profeta. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados, os sinais não são parâmetros de que são servos de Deus. E o Senhor fala a respeito dos dois alicerces, do homem prudente e do homem imprudente. O imprudente constrói na areia, obra de pouca duração. O prudente, ele edifica na rocha. O fundamento firme é Jesus. Fundamento em ouro, prata e pedras preciosas. E o Senhor Jesus, ele disse assim, aquele que ouve as minhas palavras, olha só, estou te convidando a ouvir as palavras do Senhor, são estas palavras, e as não cumpre, vou compará-lo a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Já quem construiu na rocha, aquela casa não caiu. Louvado seja o nome do Senhor. E encerrando, a palavra diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, meu amado, minha amada, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas.
Meu irmão, minha irmã, este deve ser um manual rotineiro que eu te convido a seguir. Aquilo que ainda não está plenamente eficaz, edificado na sua vida, como na minha, é necessário que nós venhamos a buscar para que a obra, o ensino de Jesus seja aperfeiçoado em cada um de nós, em nossos corações, porque é desta forma que nós um dia desfrutaremos da eternidade com o Senhor Jesus. Eu te convido a fazer um exame. Como você está? Releia por várias vezes, até por toda a sua vida, Mateus 5, de 1 até Mateus 7, de 29. Porque são ensinamentos que não foram produzidos pela mentalidade humana, mas daquilo que veio da eternidade, autoridade do reino de Deus. Que o Senhor possa nos e os abençoar. Glória a Jesus.